passando para deixar uma palavra do Senhor. Hoje para mim é um dia especial, é dia de ceiar, juntamente com meus irmãos na minha congregação, na minha igreja, né? E é uma ordenância do Senhor, é uma ordem do Senhor celebrar a sua morte, a sua ressurreição, porque o nosso Cristo Jesus é a nossa nova aliança, aliança da graça, aliança da salvação, é a execução do projeto de Deus, que é o projeto de salvação a toda a humanidade. E hoje é um dia de celebração, porque o Senhor nos deixou condicionado a um dia reservado para a celebração da sua morte e da sua ressurreição. E é chamado a ceia do Senhor. E eu vou deixar uma passagem no livro de Atos 20, do capítulo 7 a 11, que registra em uma das trajetórias de Paulo, pregando o evangelho, levando as boas novas em toda a criatura. Nesta cidade onde ele passou, ele reuniu ali com seus discípulos para partilhar o pão do Senhor, compartilhando com seus irmãos. E nós vemos aqui, nesta passagem, que ao se reunirem, eles estavam ali louvando, adorando, e Paulo estava ali ensinando, exortando para que se arrependessem, para que seguissem fielmente ao Senhor. E nesse momento espiritual que eles estavam ali comemorando, que eles estavam ali se alegrando, também se pontua a despedida de Paulo, porque ele precisava continuar as suas viagens levando as boas novas ao Senhor. Então, aonde ele parava, ele reunia os seus discípulos, o povo, ensinava, alertava, exortava para que, quando ele seguisse viagem, aquelas pessoas que ficassem ali instruídas, continuassem o trabalho de levar a palavra, ensinando a palavra do Senhor, que não é diferente nos dias de hoje. Quando nós ouvimos a palavra, nós assimilamos, nós aceitamos a palavra no nosso coração, então nós nos arrependemos de todos os nossos erros e a partir dali nós começamos a nos policiar, nos vigiar para que a gente não venha cometer os mesmos erros do passado, porque a partir do momento que eu aceito a Cristo, que eu estou sujeito a me arrepender e não praticar mais os mesmos erros e me tornar uma nova criatura, porque a nova aliança do Senhor no Novo Testamento é que nós viemos a nos arrepender, aceitar, crer e sermos uma nova criatura. E a partir dali nós precisamos ter alguns requisitos que é nos policiar para não cometer os mesmos erros. Porque a salvação, uma vez salva, não é para sempre salvo, porque nós somos salvos pelo nosso crer, pelo nosso obedecer, pelo nosso guardar os estatutos do Senhor no nosso coração. Então Jesus ele veio para nos salvar, mas o poder de decisão está na mão do homem, se ele quer ser salvo ou não. E o Senhor vai respeitar esse livre-arbítrio que ele mesmo deu para nós decidirmos. Por isso, a escolha de servir ao Senhor, de ser fiel e querer ser salvo é individual. E a ceia do Senhor é para esses que crerem nessas promessas de salvação do Senhor que está escrito na palavra do Senhor. E então, focando nesta passagem, nós vemos que é um momento espiritual de reunião, de pessoas ali com o coração contrito, se alegrando com Paulo e ao mesmo tempo se despedindo dele, sabendo que no dia seguinte ele precisava viajar e seguir a sua missão de evangelizar. E a gente percebe um outro ponto importante, interessante, que tinha um jovem chamado Eutico, que ele não estava muito interessado no que Paulo estava falando. Então ele ficou lá na janela. A palavra de Deus diz que aonde eles estavam era um imóvel de 3 andares. Então era uma altura suficiente para um ser humano cair e não sobreviver, né? A não ser por um milagre, que é o que ocorre nesse momento. Esse jovem cochilou porque talvez não estava interessando para ele a palavra do Senhor. E ele cochilou, o que acontece com muitas pessoas que cochilam na fé, cochilam naquilo que está sendo ensinado, pregado, exortado, ele não está dando a atenção que deveria dar.
Porém, esse milagre precisava acontecer. Porque nós lemos também na palavra de Deus que tudo o Senhor permite, porque se algo não acontecer, o milagre acontece no impossível. Quando nós não podemos socorrer, quando nós não podemos fazer nada, então o Senhor, Ele honra a fé daqueles que estão ali. E esse jovem foi alcançado pela fé dos que estavam ali, orando, se interessando em aprender, guardando no coração, assimilando, para que eles pudessem continuar, então, seguindo os exemplos de Paulo. E ao cair esse jovem, os primeiros que chegaram para socorrer, constataram a morte desse jovem. E a Bíblia registra que ele morreu, ele estava morto. Porém, Paulo, vendo e ouvindo todo aquele movimento, ele desceu, foi até aquele jovem, orou, clamou ao Senhor e aquele jovem ressuscitou. O milagre da vida aconteceu ali. Então, o exemplo, quando nós nos reunimos na casa do Senhor com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, com nossos corações puros, sinceros, verdadeiros, contritos, dispostos a ser fiel ao Senhor, os milagres acontecem. O Senhor honra a fé do seu povo. E Paulo ainda disse mais ali, ele alertou aquele povo que não se preocupassem, porque aquele jovem estava vivo, tinha ressuscitado. Então nós vemos esses pontos interessantes desta passagem. Quando estamos focados na palavra do Senhor, estamos focados na nossa fé em Cristo Jesus, os milagres vão acontecer. Se porventura alguém cochilar na fé, mas estando ali naquele rol de movimento, estando ali participando, estando na casa do Senhor, ele também é alcançado e abençoado. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele foi alcançado pela vida, pela ressurreição. Então, é esta palavra que eu quero deixar de reflexão, que nós possamos estar sempre focados na nossa fé em Cristo Jesus. Ele é a ressurreição. Ele é o dono da vida. Ele é o único que nos dá a vida. Ele é o único que pode todas as coisas. Ele é onipotente, porque ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, porque ele conhece o pensamento de cada um de nós. O que nós pensamos? Nossos pensamentos, eles vêm da produção da nossa mente. Aí a necessidade de nós termos a mente de Cristo para produzir bons pensamentos, boas palavras, boas novas, para poder ensinar, para poder repassar, para poder conduzir, para poder orientar, para poder aconselhar. E o nosso Deus, Ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares. O Senhor estava junto com aquele povo ali, ouvindo tudo que Paulo estava falando, mas o Senhor também estava observando aquele jovem na janela sentado. Então, isso significa que o nosso Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Ele está em todos os lugares. Então, esta palavra é uma palavra de reflexão para que nós possamos ser fiel ao Senhor em todo o tempo e em todos os sentidos. No nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar, nas nossas atitudes, na nossa convivência em casa, com nossos familiares, na sociedade, por onde nós andarmos, que a luz de Cristo Jesus possa refletir em nossa face. Porque a luz do Espírito Santo de Deus, a luz que é o Cristo ressurreto, ele reflete na face daqueles que são fiéis a Ele. Amém? Que Deus abençoe aqueles que estão ceando o mesmo dia ou no outro dia, que escolheram um dia específico só para o Senhor. Que Deus abençoe e guarde. E que nós possamos ter os nossos familiares também com a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo não tem lugar para tristeza, não para permanecer triste, não tem lugar para depressão, porque se o Senhor
é o teu Deus, é médico dos médicos, Senhor dos senhores, e Ele tem poder para ressuscitar, então Ele tem poder também para curar dos seus problemas físicos, dos seus problemas patológicos. O Senhor tem poder para curar, sim, mas depende da nossa fé, depende aonde está firmado a nossa fé, se é em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Depende aonde você crê, em quem você crê, porque os milagres acontecem. Basta a gente confiar no Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Esse é o projeto do Senhor, salvar a todos, porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não crê na palavra, não crê em Deus. Mesmo assim, o Senhor o ama, porque o Senhor é amor, mas a decisão de amar a Deus é de cada um de nós, é individual, a salvação é individual, amém? Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos e uma boa ceia, uma boa celebração, um bom memorial desse Deus Todo-Poderoso na vida de cada um. Amém.